Aleluia. A vida do crente, meu irmão, ela precisa estar fundamentada, ela precisa estar arraigada, fundida em Cristo Jesus. E o único meio que o Pai estabeleceu para nós nos achegarmos a Deus, para nós falarmos com Deus, é através da oração. Deus, Ele tem várias maneiras de falar conosco. Ele fala da maneira que Ele quer. Ele pode nos dar uma visão, Ele pode nos dar um sonho, Ele pode usar um profeta. Através da Bíblia Sagrada, Deus fala conosco, etc. Mas nós só temos um mecanismo, uma ferramenta que nos permite nos achegar a Deus, que é a oração. E eu tenho visto, nesses meus longos anos de caminhada com Cristo, eu tenho visto que a igreja, nesses dias, em pleno século 21, tem regredido no que se diz respeito à matéria de oração. Deus, aleluia. Por conta do entretenimento, por conta da tecnologia, internet, por conta dos ardis, por conta das ferramentas que o inimigo das nossas almas usa, que são materiais, que são terrenas. Muitos cristãos estão deixando de se relacionar com Deus através da oração. Muitos cristãos estão desfalecendo na oração. Muitos cristãos não estão orando. E é por causa disso que nós vemos tanto fracasso dentro da igreja. É por causa disso que nós vemos tanta miséria espiritual. É por conta disso que nós temos tanto escândalo, tanta apostasia dentro da igreja. Porque o crente, o cristão, tem deixado de usar a única ferramenta, o único instrumento que nos liga, que nos leva a Deus, que é a oração. Mesmo diante da declaração que o Senhor Jesus nos dá, do conselho que nos dá, nos incentivando, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabe por quê? Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abrir-se-lhe-á. Meus irmãos, e é por causa disso que nós vemos tantos crentes fracos, enfraquecidos, débeis, desnutridos, estão minguando, estão desfalecendo, estão sofrendo derrotas, não estão tendo êxito, porque não têm orado. Os cristãos não têm conseguido desenvolver o ministério da oração. Quando nós vemos a Bíblia recheada de testemunhos de homens que oraram, homens que venceram reinos, como Daniel, nos seus 21 dias de oração e jejum. Daniel orou o primeiro dia, orou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ele poderia, nossa,
fosse nós, olha, sabe o que acontece na igreja de hoje? O cristão até ora, ele até ajoelha talvez na cama dele uma vez no dia, ora lá 5 minutos, não sente nada, não ouve nada da parte de Deus, já tá bom, Senhor, olha, amanhã eu continuo, obrigado, continuo trabalhando na minha vida. Uma oração fraca, uma oração pobre. Daniel orava 3 vezes no dia, e mesmo ameaçado de morte, ele não parou. É por isso que nós não temos visto o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, olha, eu estou pregando, mas eu estou pregando para mim também, porque eu preciso melhorar muito o meu devocional, o meu tempo de oração. Mas eu tenho visto, eu tenho sentido a necessidade que a igreja tem de orar. Eu tenho visto que a igreja não tem orado, não tem buscado a Deus como se deve, através da oração. Como que nós vamos ter? Olha, ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Mas tem gente que ora assim: ah, Senhor, me dá, eu preciso, me ajuda. Ora só 1 minuto, 2 minutos. Não, a gente tem que sangrar os nossos joelhos, nós temos que transpirar na oração, nós temos que fazer calo no nosso joelho, buscar ao Senhor até que Ele venha e nos ouça e nos atenda. Não podemos desistir. Olha só, aqui, meus irmãos, olha só aqui no livro de Lucas, capítulo 18, o conselho que Jesus dá. Olha aqui, no capítulo 18, olha só o que Jesus diz aqui, no capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes, olha, havia teu ouvido, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Dizendo, olha só, olha só a história que Jesus conta aqui, da viúva persistente. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aleluia. O que Jesus fala de um ímpio, de um juiz ímpio, um homem sem caráter, um homem sem escrúpulos, um homem incrédulo, um homem escarnecedor, um homem totalmente destituído da presença de Deus. Olha só, ele não respeitava homem algum, nem a Deus temia. Mas havia uma senhora, havia uma viúva, que todo dia estava ali, insistindo, pleiteando, clamando justiça. Insistia, ela teimava, ela perseverava. Eu acho que ela afirmou no seu coração o seguinte: olha, eu sei quem é aquele homem, aquele juiz é difícil, mas ele é a única autoridade que tem nessa cidade, naquele lugar.
E a minha bênção só vai vir das mãos dele mesmo, não tem jeito. Eu vou ter que pleitear com ele. E eu vou até o fim, eu vou insistir até o fim. Enquanto ele não me atender, enquanto ele não resolver a minha causa, eu não vou dar descanso para ele. E aí, e ela ali todo dia. E aquele juiz já estava incomodado, ele já estava importunado. Ele não aguentava mais ver o rosto daquela mulher. E aí ele falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou resolver o problema dessa mulher para que eu não veja mais o rosto dela aqui, para que eu não veja, para que ela não me importune mais. Olha só o que Jesus dizia: disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E Deus, que é 3 vezes santo, e Deus que é amor, e Deus que é justiça, e Deus que é compaixão, e Deus que é gracioso, e Deus que é misericórdia, não vai nos ouvir se o injusto juiz ímpio ouviu, fez justiça àquela viúva? O nosso santo Deus não vai ouvir. Mas para isso nós temos que clamar, para isso nós temos que gastar tempo, nós temos que fazer com essa viúva, ser insistente, pleitear, buscar, clamar. Olha só aqui no livro de aleluia, 1 Tessalonicenses. Olha só como que a Bíblia é rica na palavra. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. O crente que nasceu de novo, que foi transformado, que foi regenerado, que foi justificado, o crente que é convicto, o crente que ama a Deus sobre todas as coisas, o crente que quer adorá-lo em espírito e verdade, que quer ter uma vida profunda de comunhão com Deus, ele vai orar sem cessar em todo o tempo. Olha aqui no livro de Efésios, aleluia, no livro de Efésios capítulo 6, no versículo, aleluia, 18, Efésios 6,18, olha o que Paulo diz aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, o crente, isso aqui, na verdade, cai na casa da vigilância. Jesus não nos disse para nós orarmos, para nós vigiarmos em todo o tempo. Os dois têm que estar juntos, a oração e a vigilância. Porque se você se propor no teu coração, não, eu tenho que orar em todo o tempo, eu tenho que estar sempre na presença do Senhor, eu preciso estar sempre ligado na videira verdadeira, com a finalidade de a raiz enviar a seiva para a vara e eu receber os nutrientes, para que eu seja vigoroso, para que eu seja forte, para que eu frutifique. Aleluia. Oração. Sem oração, sem resposta. Se a gente não entender, se a gente não renunciar a tudo que nós temos, o nosso tempo em casa, os nossos afazeres, você pode fazer tudo,
mas orando, ligado em espírito com Deus. Um dia Marta se queixou com Jesus: Senhor, peça para que Maria me ajude, olha só quanto trabalho que eu tenho que fazer. Jesus disse: Marta, Marta, por que você está preocupada com tantas coisas? Uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Aleluia. Irmãos, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Aleluia. Se você quiser ter as suas orações respondidas, se você quiser ser ouvido de Deus, se você quiser ouvir Deus, você tem que parar na oração. Como que Deus vai te dar se você não gastar um tempo em oração? Como que a porta vai se abrir se você não bater, ficar lá na porta, olha, o tempo todo batendo até que ele te atenda, até que ele abra a porta para você? Como que você vai encontrar se você não buscar? Como que você vai encontrar, ter um encontro com Jesus? Como você vai ter intimidade? Como você vai ter intimidade, relacionamento com o Senhor, se você não parar na oração? Temos que voltar ao fundamento, voltar ao princípio. Aleluia. Meus irmãos, olha aqui no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, um pouco antes, um pouco depois, olha, Jesus ascendeu aos céus. Sabe o que os discípulos foram fazer depois que Jesus ascendeu aos céus, depois que os anjos falaram com eles? Aleluia. Olha, aqui no versículo 13 do capítulo 1 de Atos: e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Olha só, e aqui no capítulo 4 de Atos, depois do discurso de Pedro, depois que Pedro foram repreendidos pelos principais sacerdotes no Sinédrio, olha só, e depois que eles saíram, eles se ajeitaram novamente aqui no capítulo 4, versículo 24, olha: e ouvindo eles, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, olha só, aí eles fizeram aquela oração, né? Senhor, tu és o que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste na boca de Davi teu servo, porque bramaram mais gente, se os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajudaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente com o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só heróis, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, e para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E olha, aleluia. E olha só, depois dessa oração, olha o que aconteceu. E tendo eles orado, olha, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. Aleluia. Olha o que a oração faz. Olha só o que Jesus fala aqui. Isso aqui é tremendo, isso aqui.
Olha o que Jesus fala no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo. Aleluia. Olha só o que Jesus disse aqui, meus irmãos, isso aqui é para nós, olha. No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser, certo? Precipite no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis todas elas. Você quer vitória? Você quer vencer este mundo? Olha, renuncie, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz verdadeiramente e siga a Jesus. Glória a Deus. Por que Deus pede para nós negarmos a nossa vontade? Porque a nossa vontade, ela foi comprometida por nosso pecado. A nossa vontade está corrompida. Aleluia. E por que Ele pede para nós fazermos a dele? Porque a dele é melhor, a dele é santa, a dele é justa, a dele é perfeita, a dele é imaculada, a dele nos trará vida eterna. Oração. Temos que orar, temos que clamar ao Senhor, buscá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Busque ao Senhor. Busque o Senhor através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Para finalizar aqui, meus amados, aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, no capítulo 5. Olha só, no capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Olha. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluias! Olha só. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oração. Sem oração, sem resposta. Clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Oremos, orar em todo momento, em todo tempo, com toda oração e súplica. Vamos orar, clamar ao Senhor até que Ele venha, até que Ele nos atenda. Fazer como Daniel, como Neemias, como Abacuque, como Paulo, como Pedro. Os homens da Bíblia, os profetas, todos eles venceram porque oraram, porque buscaram, porque clamaram, com oração. Vamos orar mais e Deus concederá a vitória à sua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.